Pastagem já foi um dos assuntos aqui na TV do Berro na semana passada, quando apresentamos a técnica de cultivo do sistema Voisin e as qualidades do capim-guaçu. Hoje você verá um tipo de complemento que acelera o crescimento das pastagens, mas que deve ser usado no momento certo. Pegando carona no assunto, você vai conhecer um tipo de capim ideal para a alimentação das borregas. E vamos ver o que é levado em conta na avaliação de um animal que participa de uma exposição. Esses e outros assuntos a partir de agora na sua TV do Berro. Solos com baixa quantidade de nutrientes podem receber um reforço muito bem-vindo, o nitrogênio. A adubação nitrogenada, como é conhecida a técnica de adição de nitrogênio na pastagem, é uma tecnologia que pode salvar o seu criatório de alguns problemas. Acompanhe na reportagem como e quando é o melhor momento de trabalhar o método. E é isso mesmo, Alci. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a adubação. O principal nutriente para um capim de boa qualidade e produtividade é a aplicação da adubação nitrogenada. Quem vai falar sobre este assunto é o pesquisador emérito do IZ, Joaquim Carlos Vene. É isso mesmo, doutor? Como que é feito essa adubação nitrogenada? O nitrogênio é o principal nutriente para o capim, para ele ter uma boa produtividade, conjugado com uma qualidade, ou seja, o teor de proteína. Nós podemos aplicar o nitrogênio a qualquer época do ano. É muito maleável. É como se fosse para um carro você pôr o combustível no motor, no tanque. Então você tem que abastecer toda vez que você vai fazer uma viagem. Agora, para o capim, normalmente o solo já tem uma certa quantidade potencial para fornecimento de nitrogênio. Então você tem que complementar. E essa complementação você pode aplicar a qualquer tempo. Mas para nós, na nossa opinião, a melhor época para você aplicar esse nitrogênio, essa adubação nitrogenada, é no final das águas, por volta de março, início de abril, final de fevereiro. Isso por quê? Porque durante o período de chuvas, o capim já tem um crescimento mais acentuado. Agora, se você aplicar o nitrogênio nessa época das chuvas, ele vai aumentar o crescimento e você vai ter que pôr mais animais para aproveitar esse crescimento. E aí o que você vai fazer no período das secas? O que você vai dar para esses animais? Aí você tem que se preparar para fazer silagem, feno, suplementar os animais no período das secas. Essa suplementação é muito mais cara, praticamente é mais do dobro do valor, do custo do capim pastejado diretamente no pasto. Então se você, em vez de adubar durante o verão, adubar no final das águas, você prolonga o período de crescimento para o período de outono, início de inverno, e depois o capim vai ter uma rebrota antecipada no início das águas seguintes. Aí você praticamente cobre uma boa parte do período das secas, ainda com os animais pastando no pasto, sem precisar de suplementação de forragem. Agora, quantas vezes ao ano é necessário, mesmo fazendo na época das águas, quantas vezes é necessário durante esses meses? Na época no final das águas, você aplica uma vez por ano, seria em torno de março. Agora, ele prolonga o período de crescimento e dá uma rebrota antecipada no período de primavera seguinte. Agora, durante o período de verão, se você sente que o capim está amarelado e está faltando forragem, aí você pode complementar com mais um pouco de nitrogênio. Aí não tem uma época certa. É a época que você sentir que o capim está amarelado e crescendo pouco durante o período das águas, aí você faz uma complementaçãozinha com uma quantidade pequena de nitrogênio. Mas a principal aplicação, a principal dose é no período do final das águas, em torno de março. É importante a gente ressaltar que isso foi comprovado através de pesquisas, né? Certo. Aqui nós já temos uma série grande de pesquisas comprovando realmente que essa é a melhor época para você ter a melhor distribuição de forragem durante o ano.
Aí você vai perguntar, e quanto você aplica de nitrogênio em março? Aí não adianta você aplicar 1 tonelada de nitrogênio, porque aí não vai ter potencial de água e luminosidade para o capim responder. Aí uma dose entre 100 e 150 quilos de nitrogênio por hectare é o ótimo. Esses 100, 150 quilos de nitrogênio corresponde a uns 500, 700 quilos de sulfato de amônio, 400, 500 quilos de nitrato de cálcio. Nós não aconselhamos aplicar o nitrogênio como ureia nesse final das águas, porque o nitrogênio na ureia ele pode ser perdido por volatilização dependendo das condições climáticas. Mesmo no período das águas, dependendo das condições de umidade de solo e chuva, você tem perda de nitrogênio por volatilização quando você aplica ureia. O nitrogênio da ureia ele é bem aproveitado quando você aplica com solo seco ou úmido, não importa, mas desde que tenha chuva suficiente depois da aplicação para incorporar o nitrogênio no solo. Se o produtor fizer essas técnicas que o senhor está indicando, ele pode economizar lá na frente com a complementação na alimentação do animal, né? Certo. Então, se você aplica o nitrogênio em março, você tem um bom crescimento do pasto até junho e julho, e um início de rebrota lá para setembro, outubro, quando começar as chuvas, você diminui tremendamente o período que você tem que suplementar os animais. Ou mesmo num sistema de pasto que o fazendeiro pode vender os animais já no final das águas e aí diminui a lotação, então ele não precisa nem de suplementar os animais. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com Joaquim Carlos Werner, que é engenheiro agrônomo e pesquisador emérito aqui do IZ. De Nova Odessa, Mariane Belasco para a TV do Berro. É com você aí no estúdio, Alci. Obrigado, Mariane. Obrigado também ao técnico Joaquim Carlos pelos esclarecimentos, né?